Olá, olá e olá! Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo ao Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança e desenvolvimento pessoal. Eu sou Júlio Cardoso, host deste podcast e mentor de líderes. Hoje nós vamos falar sobre reuniões. Quem nunca ouviu essa reunião poderia ter sido um e-mail? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, que é como ter reuniões mais produtivas. Seja você a pessoa que chama as pessoas para a reunião ou você que é convidado para uma reunião. Então, eu deixei alguns tópicos anotados aqui, justamente para ser objetivo, inclusive servir de exemplo para você em relação ao que eu quero passar aqui sobre reuniões. Então, por que que geralmente as reuniões se tornam improdutivas? Porque a gente vai para uma reunião, começa aquela lenga-lenga, aquele lero-lero, sai da reunião e você sai com essa fatídica frase: essa reunião poderia ter sido um e-mail. Isso é um sentimento, é uma sensação de tempo perdido absurdo. Eu não sei você, mas no meu começo de carreira, eu participava de tanta reunião, que eu não entendia, principalmente no começo, por que que eu era convocado para essas reuniões, porque afinal eu não tinha ação nenhuma. Eu entendo até que as pessoas queriam me colocar a par, porque eu estava aprendendo e tudo, só que era muito confuso para mim. E geralmente eu entrava mudo e saía calado. E no começo eu não fazia muitas reuniões, eu por mim mesmo, eu era mais convocado. Quando eu fazia, no começo também era meio bagunçado, porque o tempo era extenso, eu não tinha um tema muito definido, e esses são apenas alguns dos problemas que a gente encontra em reuniões que são totalmente improdutivas, que não servem para nada. Eu costumo dizer que quando a pessoa fala demais, enrola demais, aqui em São Paulo, eu não sei nos outros lugares, mas tem um costume de quando você está enrolando demais, que é o famoso encher linguiça. Não sei se você já ouviu essa expressão. Eu dei um nome próprio para esse tipo de expressão. Eu tenho a minha própria expressão em cima dessa expressão. As pessoas costumam dizer: para de encher linguiça, que é quando você fala demais, quando você é prolixo, quando você exagera na explicação. Eu falo que é churrasco. Para de churrasco. Sem churrasco. Então, para que não tenha churrasco na sua reunião, tenha só filé, né? Um churrasco sim, mas com um filé. Só o que é de bom. Vamos falar aqui primeiro do que atrapalha, do que torna reuniões improdutivas. A primeira coisa que torna uma reunião improdutiva é não ter um objetivo claro. Quando não tem um objetivo claro, para que que se reuniu então? Ah, eu vou conversar com o pessoal, mas conversar sobre o quê? Líder, quando você vai conversar com a sua equipe, precisa ter um tema definido. Se for uma reunião por reunião, não faz sentido reunir as pessoas. Realmente pode ser um e-mail. Não faz sentido. Para que que eu vou reunir as pessoas? Sendo que eu não tenho nem um tema definido. Só porque você colocou que toda quarta-feira, por exemplo, é dia de reunião. Mas se não tem tema para discutir, para que reunião? Não faz sentido. É só perda de tempo. Outra coisa é você fazer igual fizeram comigo no meu início de carreira. Convidar pessoas desnecessárias. Eu entendo que no meu caso até algumas reuniões faziam sentido, eu que não tinha muito conhecimento, mas a maioria delas eu era uma peça desnecessária, não fazia sentido eu estar ali. Eu perdia tempo de produção, tempo de estar me desenvolvendo em outra coisa, e estava ali numa reunião que as pessoas falavam coisas que parecia que elas estavam me xingando, porque eu não tinha atuação nenhuma sobre aquilo. Eu era apenas um chaveirinho nas reuniões. Se você convoca pessoas para sua reunião, que elas não tomam decisões, que elas não vão contribuir, que elas não fazem parte do assunto ou não têm nenhuma correlação com o assunto, para que chamar essas pessoas? Qual o sentido? Você só perde tempo. Você acaba deixando uma sala cheia de forma desnecessária. Por quê? Também não faz sentido. Outra coisa, além de não ter um objetivo claro, você não tem uma agenda de tópicos dentro da sua reunião. Porque você pode ter um tópico geral. Vamos falar sobre comunicação
entre a equipe, beleza. E aí, definir cada tópico. Vamos falar sobre comunicação por e-mail, comunicação através do WhatsApp, comunicação via Teams, comunicação via telefone, softwares, etc. Você pode colocar vários tópicos para falar sobre comunicação, mas comunicação é o ponto-chave, por exemplo. Agora, se você não tem uma agenda com esses tópicos delimitados, com horários delimitados, vira bagunça. Porque aí você acaba desrespeitando, inclusive, o tempo do outro, que inclusive é outro ponto que atrapalha nas reuniões, que são as reuniões extensas, reuniões que você excede o tempo, você marca uma reunião para 1 hora de duração e você faz uma reunião de 1 hora e meia. Isso é falta de respeito com o outro. E geralmente reuniões longas não são produtivas. As pessoas começam a dispersar. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, tá? Então, dito isso, esses são os pontos que fazem com que as reuniões sejam tão improdutivas e que as pessoas saiam de lá dizendo essa reunião poderia ter sido um e-mail. Eu fiz algumas anotações aqui para dizer para você como garantir, você fazendo uma reunião, obviamente, que ela seja produtiva. Bem, basicamente é só fazer tudo ao contrário do que eu disse antes, mas eu vou reforçar aqui para você para que isso fixe na sua cabeça e que você coloque isso em prática. A primeira coisa que você tem que fazer é definir um objetivo antes da reunião. Defina um objetivo. É para falar sobre produtividade? Então, produtividade é o tema da reunião. Estou com problema com vendas com a equipe. Vamos falar sobre vendas. Está com problema sobre questões comportamentais. Então, vamos falar sobre questões comportamentais. E nada de questões abertas. Questão específica comportamental. Falta de comprometimento. Pessoas que estão gritando. Pessoas que não estão seguindo as orientações da liderança. Pessoas que estão fugindo do regimento interno ou regulamento interno, não sei qual é o nome desse documento onde você trabalha, ou das regras que a gente colocou, seja qual for o nome que se dê. Mas deixe muito claro qual é o objetivo. Tenha um objetivo para cada reunião que você faça. Deixe isso bem claro. Você precisa saber e as pessoas que vão participar também. Não faça reuniões surpresa. Isso também é outra coisa, perda de tempo. Convide as pessoas e já deixe que elas saibam qual é o tema, qual é o objetivo da reunião. Falando das pessoas, só chame quem faz sentido para a reunião. Não chame pessoas que não tomam decisão ou pessoas que são simplesmente aleatórias, para que ela não fique ali pensando como eu pensava. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nada sobre isso, eu não consigo contribuir, a pessoa não tem uma análise crítica, então ela não vai conseguir trazer nenhuma contribuição significativa para a reunião. Só está roubando o tempo dela. Tempo produtivo que ela poderia estar fazendo outra coisa. Então, selecione apenas quem realmente faz sentido para a reunião. E crie tópicos. Crie tópicos para a reunião. E dentro desses tópicos, delimite tempo para você poder falar, porque uma reunião de 1 hora pode não parecer, mas ela voa. Ó, 1 hora, se você não delimitar o tempo, um único objetivo voa. Você tem que delimitar 15 minutos disso, 15 minutos daquilo e meia hora disso. Ou então 15 minutos disso, 20 minutos disso, mais 15 minutos disso e 10 minutos finais para a gente deliberar quais serão as ações. Precisa delimitar tempo, porque se você não delimitar tempo, todo mundo vai ultrapassar e às vezes é aí que as reuniões se estendem porque você não conseguiu falar de todos os tópicos e precisa resolver aqueles tópicos. Ah, Júlia, se por acaso não conseguiu resolver os tópicos, aí é exceção. O que não pode virar regra. Aí você conversa com os envolvidos quando você percebe que já está caminhando para o final e negocia se pode estender. Mas não é o ideal. O ideal é seguir o horário, porque todo mundo tem compromisso. Seja você com seus liderados, seja você com seus pares, seja você com seus líderes. Então, respeite o tempo dos outros. Marcou reunião de 1 hora? Mantenha 1 hora e delimite os tópicos que você vai conversar para que as coisas sejam mais objetivas. É um exercício, com o tempo você vai melhorando. E
muito importante é que, ao final de cada reunião, ela finalize com ações, com os próximos passos, o que as pessoas vão fazer, o que vai ter de visualização, de resultado, de entrega para o próximo encontro. Porque senão vira só uma conversa às vezes até de desabafo, começa o que eu chamo de conversa fiada e o famoso churrasco aparece aí. O churrasco aparece aí, porque se eu não estou tendo uma conversa de forma objetiva, com o tópico específico e delimitando quem vai fazer o que para quando, tendo um pequeno plano de ação ali, então essa reunião não serviu de nada. Foi só um bate-bola, como costumo dizer. E dentro da liderança, você vai perceber que o tempo é algo muito escasso. Quando você se dedica inteiramente para as pessoas, para estimulá-las, para desenvolvê-las, você vai perceber que isso é um ativo muito caro, o seu tempo. Então, se for para se reunir, precisa ser produtivo. Se for para se reunir simplesmente para falar bobeira, não faz sentido. Precisa ter o que eu mencionei antes e, ao final, ações que cada pessoa, cada um que você delimitar, fique responsável para que seja produtivo, para que a próxima reunião já venha com um tópico herdado da reunião anterior, para que isso siga adiante, certo? Bem, e claro que eu falei dos tópicos quando você está fazendo a reunião. E quando você é convidado para uma reunião, muda um pouco? O jogo muda? Muda. Porque a sua posição mudou. É outra situação. Então, não é você que convocou as pessoas para uma reunião, você foi convocado. Qual a melhor forma de se portar, então, quando você é convocado para uma reunião e torná-la produtiva? Porque continua a mesma máxima. Essa reunião poderia ter sido um e-mail, seja quando você faz ou quando você é convocado. E aqui eu deixei delimitado alguns pontos que vão fazer com que a sua reunião, que você é convidado, seja muito mais produtiva. Primeira coisa, vá preparada. Não que seja uma prova, mas você precisa já saber o que vai ser tratado. Qual que é o tema dessa reunião? Qual que é o objetivo dessa reunião? Veja a agenda. Se já foi separado em tópicos, veja quais são os tópicos para que você chegue preparado. Como que você vai discutir? Você já pode ir com exemplos, você já pode ir até com possíveis soluções. Não vá despreparado, sem saber do que se trata uma reunião, só entrando na sala e dizendo, olha, eu vim para a reunião, que tinha uma reunião às 9 com fulano de tal, e só. Mas sobre o que é a reunião? Quais são os tópicos principais da reunião? Para que você, inclusive, deixe a reunião mais dinâmica e mais objetiva com a sua participação. Outra coisa, lembre-se que você foi convocado para essa reunião. Você não é o dono da reunião. Logo, escute com atenção, ou seja, tenha escuta ativa sobre o que está sendo falado. Tanto o que a pessoa que convocou a reunião fez, como os demais participantes. Porque tudo que é colocado ali será útil para avançar em algum tópico, para fazer alguma alteração, alguma mudança. O importante é você escutar ativamente para que você possa responder de forma mais assertiva, que seja realmente útil, basicamente falando. É isso. Outra coisa é você contribuir de forma objetiva. Lembre de não roubar o tempo dos outros. É uma reunião em que você é um participante. Você não é o dono dessa reunião. Então, a sua participação ela tem que ser de forma a contribuir com aquilo que foi solicitado, mas respeitar o tempo que todos têm. Imagina uma reunião que são convocadas 5 pessoas e só você quer falar. Não funciona dessa maneira. Não é uma palestra, é uma reunião. Outras pessoas também precisam falar, precisam dar a sua opinião, falar o seu ponto de vista, caso seja necessário, mas antes de mais nada, elas precisam ter o tempo para isso, tem que ficar aberto para que elas possam se posicionar. Se só você fala, aí complica. Quando mais novo, na faculdade, eu recebi esse feedback.
estávamos fazendo uma reunião de estágio e a minha professora, na ocasião, fazia muitas perguntas para todo mundo e eu sempre era o cara que tinha os exemplos. Era sempre eu que falava, sempre eu que falava, sempre eu que falava. E não estava errada. Mas certa vez ela me chamou, no fim de uma aula, me chamou para um feedback e falou: Júlio, seus exemplos são muito bons, eu gosto da sua participação, mas como você já tem algumas vivências e algumas experiências, quando você fala, você acaba cortando a participação dos seus colegas. Aquilo mudou a minha vida, não mudou só a minha aula, mudou a minha vida. Dali em diante, eu me esforcei muito para ser alguém que mais escutava do que falava. Eu ainda sou uma pessoa que fala muito. Eu já devo ter comentado sobre isso, de como era difícil para eu me comunicar quando mais novo. Mas hoje, como diz minha mãe, tanto eu e meus irmãos, a gente fala mais que o homem da cobra. É um ditado aqui de São Paulo. Mas o ponto é, hoje eu escuto muito mais do que eu falo. É que aqui eu estou no meu próprio podcast. Logo, eu falo bastante e principalmente porque não estou entrevistando ninguém hoje. Mas o ponto é, saiba escutar as pessoas. Preste atenção no que elas têm a dizer para que você possa contribuir da melhor maneira. E é, algo que geralmente acontece, principalmente com líderes inexperientes, e eu passei muito por isso, né? Que é não fazer perguntas. Se não está claro para você, pergunte. Se não ficou claro, como é que você vai contribuir sendo que você nem entendeu? Você já deve ter participado daquelas situações onde as pessoas perguntam assim: alguma dúvida? E normalmente o que as pessoas costumam dizer? Nada. Não dizem nem que sim, nem que não. Às vezes falam nada. E às vezes tem alguém que fala: não, só na hora que estiver fazendo que vai surgir a dúvida. Como assim? É claro que quando a gente está executando alguma coisa aparecem dúvidas, mas tem coisas que você já tem dúvida na hora. Só que as pessoas costumam não dizer. Como alguém que faz muitas reuniões, o que eu costumo fazer são perguntas abertas. Eu faço primeiro uma pergunta fechada que é: todo mundo entendeu? Ou alguém não entendeu? Aí geralmente as pessoas dizem: sim, entendi. Legal, isso é uma resposta fechada. E aí eu pergunto: o que você entendeu? Aí a pessoa é colocada numa situação em que ela tem que dizer para mim o que ela entendeu. E geralmente é aí que eu pego quem não entendeu. Mas isso sou eu quando eu estou à frente de uma reunião. Quando eu estou participando, quando eu sou convocado para uma reunião e eu quero contribuir com algo, se eu não entendo, eu pergunto. Não entendeu, líder? Pergunte. Posicione-se. Isso vai ser bom para você e para as pessoas com quem você quer contribuir. Para que eu contribua melhor com algo, eu preciso entender. Eu não preciso ser um expert naquilo. Só que se me chamaram para uma reunião, o que eu costumo dizer é porque sabem do meu valor e o quanto analítico eu sou, o quão crítico eu sou. E se eu não estou dentro do processo, eu preciso entender o processo, como ele funciona, para que assim eu possa, com a minha visão de quem está de fora, dar algumas sugestões. E não significa necessariamente que elas serão seguidas, mas a partir do olhar técnico de quem está explicando, para ela pode ser muito mais interessante ouvir alguém que é leigo em algum assunto, mas que foi chamado para uma reunião mesmo assim, para contribuir de alguma forma. E ela pega aquilo que eu disse e transforma em algo que seja útil. Por exemplo, vamos pegar é, o, o exemplo de confeitaria. Por motivos alheios à minha compreensão, eu sou chamado para uma reunião de confeiteiros. Gente, eu sou um zero à esquerda na cozinha. Eu faço só os meus cafés da manhã, lanches da tarde, meu, da minha esposa. Mas o pesado mesmo, quem manda muito bem em casa é a minha esposa. Mas, digamos que eu fui chamado para uma reunião porque a minha sogra, ela é cozinheira-chefe. Então, me chamou para participar. E aí começam a falar lá de uma receita muito louca, de um bolo, e eu não sei fazer bolo. Apesar de ter feito curso de confeitaria quando mais jovem. Histórias para um outro podcast, um outro episódio. Mas o ponto é, sou chamado e estou lá participando. E hoje eu não sei fazer bolos.
Então, para eu dar alguma opinião em relação a este bolo, a como fazer esse bolo, a essa receita, como ele vai ser servido, no mínimo eu preciso entender como que faz. Mesmo que eu não faça, mas eu preciso entender como faz para que eu possa avaliar como que eu possa contribuir. Olha, não seria melhor se colocasse um recheio X, um recheio Y? Na hora de fazer o modo de preparo, será que batendo a massa de forma diferente não daria outro resultado? Por mais que o que eu fale nem seja levado à frente, mas a pessoa que sabe, ouvindo isso, ela pode, com o conhecimento técnico dela, pensar: poxa, o que ele falou não faz tanto sentido assim, mas eu posso adaptar isso para outra coisa que realmente faz sentido dentro da receita. Entendeu o que eu quis dizer? Eu não preciso ter todo o conhecimento, eu só preciso estar ali, presente na reunião, para que eu possa fazer com que ela seja produtiva e possa ajudar da melhor maneira possível, tá? Bem, então você precisa pedir clareza, tá? E, bem, estamos caminhando para o fim e eu queria dizer aqui algumas coisas que fazem com que tanto reuniões que você é convocado quanto reuniões que você faz acabam não funcionando muito bem. Eu disse algumas coisas no início e vou falar de algumas outras agora. A primeira é a falta de planejamento. Quando você faz uma reunião, além de ter, obviamente, o que eu já falei, tópicos, objetivos, você precisa planejar essa reunião. Seja um acompanhamento, quero acompanhar um indicador X, um indicador de produtividade da minha equipe, o indicador de vendas da minha equipe, o indicador de absenteísmo, ou seja, faltas, de atrasos. Como é que eu vou fazer isso? Faça uma recorrência de encontros de reunião. Isso é planejar, é ver na agenda quem vai estar disponível, quem não vai, quando vai poder, para que isso se torne um hábito, para que quanto mais reuniões você faça, mais fácil fique, para que você faça reuniões mais produtivas. Tá? Então falta planejamento. Então faça planejamento para que você execute melhor. Evite reuniões muito longas. Reuniões de 1 hora é o tempo ideal. Acima disso, só se for estritamente necessário. Se possível, até diminua o tempo. Comece com 1 hora, diminua para 45 minutos, diminua para meia hora, porque assim você se torna mais objetivo nas suas reuniões, naquilo que você realmente precisa dizer. Conversa para colocar papo em dia, você faz num outro momento, não é na hora da reunião. A reunião precisa ser mais objetiva, senão as pessoas saem com aquela sensação. Essa reunião poderia ter sido um e-mail, tá? Quando você começa a falar numa reunião que ela é desorganizada, uma das coisas que acontece muito é a dispersão das pessoas, justamente por causa desse brinquedinho aqui, ó. Isso aqui dispersa as pessoas num nível absurdo. Se o que você está falando na reunião não é interessante, ou você convocou as pessoas erradas, não está organizado, as pessoas começam a dispersar, falando umas com as outras de assuntos que não são da reunião, as famosas reuniões paralelas. São reuniões dentro da reunião, que aí são 6 pessoas. Aí eu estou conversando com a pessoa aqui na minha frente, aí quem está ali está conversando com o outro ali, a reunião é com todo mundo junto falando do mesmo assunto, mas cada um está falando com outra pessoa. Não faz sentido. Isso torna a reunião muito desorganizada. As pessoas precisam prestar atenção no que está acontecendo, mas todo mundo junto para chegar no final a uma conclusão juntos e não separados. A reunião é para todos com todos e não para todos com alguns. E, ah, por último, e não menos importante, o que acaba fazendo com que uma reunião, seja você sendo convidado para ela ou você fazendo uma reunião, é a ausência de ações, a ausência de próximos passos, o tão famigerado follow-up, que é o acompanhamento. O que vai acontecer daqui para frente? Como será daqui para frente? Uma reunião produtiva, ela tem isso como base, para que você possa acompanhar o que está acontecendo, como está o que foi conversado na reunião anterior. Certo, líder? Entendemos então o que é e como pode ser uma reunião produtiva? Você nunca mais vai participar ou fazer uma reunião com aquela sensação de que poderia ter sido um e-mail, tá bom?
Dito isso, foi um prazer inenarrável estar com você aqui, líder, no nosso podcast Olá, líder. Quero saber aqui de você, do que eu falei sobre reuniões produtivas. O que mais atendeu às suas expectativas? O que realmente foi de encontro com o que você buscava aqui nesse episódio? E você tem outro jeito de deixar uma reunião produtiva? Coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar ler o seu comentário. E dê um feedback. O que você está achando do nosso conteúdo, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Forte abraço, líder. Até mais. Tchau, tchau.